Nesse novo milênio, o desmatamento da Amazônia tornou-se uma preocupação mundial. Embora seja o maior estado da região amazônica, o Amazonas mantém surpreendentes 98% de floresta intocada. Como foi possível evitar a destruição ambiental? Estudos científicos revelam que o polo industrial de Manaus é o responsável direto pela preservação da maior floresta tropical do mundo. Um verdadeiro mecanismo que tem ajudado a proteger o ambiente no estado do Amazonas é o Polo Industrial de Manaus. Reconhecer na Amazônia um imenso potencial que precisa ser explorado. E aí eu já estou falando do estímulo à pesquisa, eu estou falando da quebra das barreiras e dos entraves que se colocam à pesquisa científica. Um crescimento econômico tradicional, com um nível de preservação ambiental forte. Se isso é uma coisa importante para o mundo, aqui é um exemplo importante para o mundo. Nosso coração de brasileiro bate muito mais forte aqui na Amazônia. Pelas dificuldades que nós aqui enfrentamos, principalmente quando nós temos oportunidades de criar condições para que essas dificuldades sejam minimizadas. A Amazônia é, na verdade, a essência da minha vida. Eu não apenas vivi a infância e a adolescência de forma bastante íntima com ela, porque meus pais eram pessoas simples e sobreviviam da natureza. Pequenos agricultores, algumas atividades extrativistas. Eu aprendi a fazer todas as coisas na região, fazer farinha, plantar mandioca, plantar juta,
plantar milho, bananeiras, todo tipo de plantação típica da região. Minha intimidade é também, não só com a terra firme, a chamada floresta densa, mas também com a várzea, que é um âmbito muito festivo, muito alegre da região. Esta vida na Amazônia, ela me levou a amá-la profundamente nos mínimos detalhes, desde as suas árvores, a placidez dos seus rios num pôr de sol, é algo que arranca lágrima quando eu costumo lembrar. Mas também a sua gente, o seu povo simples, mas extremamente sábio para aquilo que é a sua vida, que é a sua relação com a natureza, né? Daí que eu digo que ela é a própria essência da minha vida. Não posso ficar muito longe dela por muito tempo. Eu tenho, na minha identidade amazônica, um dos grandes motivos de orgulho da minha vida. Na verdade, me sinto privilegiado por poder dizer, por poder falar dessa minha proximidade com a região. Eu considero que a Amazônia, na verdade, é um mundo novo. Um mundo que está por ser descoberto. Por mais que nós já contabilizemos muito estudo, muita pesquisa, muito esforço dos cientistas, ainda há muito mais a ser descoberto. No caso da Amazônia, vale muito mais do que para muitas outras regiões, aquilo que se diz que quanto mais se conhece o tamanho da ignorância da gente. Então, eu acho que a Amazônia é esse mundo novo. A Amazônia é um espaço que está por ser compreendido, não apenas do ponto de vista histórico e social, mas também do ponto de vista científico, econômico, cultural, antropológico. Enfim, a Amazônia é um espaço que tem que ser descortinado e tem que ser vislumbrado como algo diferente. E as nossas diferentes, os especialistas, os que realmente entendem de Amazônia, já têm descrito em números. Eu prefiro descrever em sentimentos, porque o sentimento que eu tenho é de que aqui estão algumas das soluções para muitos dos problemas com que a sociedade moderna se debate. E também muitos problemas para os quais nós temos que encontrar soluções. É um imenso território brasileiro. Corresponde a 42% do nosso território, onde nós temos riquezas imensas, uma fronteira muito grande, né, com 7 países, 6 estados da federação. Então, o meu sentimento como comandante militar da Amazônia é uma responsabilidade muito grande. A nossa missão principal, que é defesa da soberania, impõe, né, que nós conheçamos muito bem essa imensidão de fronteira. E enquanto estudante ainda de agricultura, eu tive a oportunidade de conhecer a Amazônia. Por estrada, né, até Belém do Pará, estudando ali toda a região de Goiás, né, não existia Tocantins naquela época ainda. E posteriormente, retornando à faculdade, à universidade, eu mesmo levantei grandes questões, discussões do que era a Amazônia, por que a Amazônia, qual o caminho da Amazônia, como é a agricultura na Amazônia. Então, acho que eu já me familiarizei assim, muito bem com essa região, mesmo estando fora daqui. E após ter concluído o curso, né, alguns meses após, eu já estava num outro trabalho, mas sempre com a cabeça pensando em Amazônia, eu recebi uma proposta de vir trabalhar para cá, e que foi muito importante também para entender um pouquinho das comunidades tradicionais, das comunidades indígenas, essa cultura e toda essa potencialidade. E a partir daí, né, me apaixonei pela Amazônia, comecei a trabalhar com pesquisa, descobrindo espécies nativas da região, né?
No início da Zona Franca, há determinados nomes que estão muito ligados a ele. Um é o do deputado Pereira da Silva. Outro é do ministro Roberto Campos. Depois, obviamente, o general Castelo Branco, que pôs fim à luta que tinha 16 anos, simplesmente criando por um decreto a Zona Franca. Eu acho que só pode compreender o modelo da Zona Franca, só se pode compreender se perceber o desenvolvimento do capitalismo no mundo. Eu costumo dizer que a idade contemporânea, ou pelo menos desde o início da Revolução Industrial para cá, a história é a história do desenvolvimento capitalista. E, em sendo assim, não é de estranhar que se possa entender a Zona Franca como um dos mecanismos de articulação de uma região com potencial muito grande, um potencial econômico muito grande, às regras do capitalismo internacional. Você se recorda que no início, final da década de 60, início da década de 70, o que nós tínhamos era uma intensa movimentação comercial, o turismo de compra. E a cidade vivia cheia de turismo. Nessa época, o comércio internacional do país estava fechado e você só conseguia adquirir novidades aqui em Manaus. Daí você tinha uma opulência, uma exuberância, uma permanente presença de criaturas de todo o país. No final da década de 70, ela começou, do meio em diante da década de 70, ela começou a passar por um investimento na área industrial. No primeiro momento, uma simples experiência de montagem, baseado na importação de kits para a montagem desse equipamento eletroeletrônico. Mas na década de 80, nós tivemos uma intensificação da nacionalização dos componentes. No final da década de 80, quase 100% da produção regional era uma produção baseada em insumos regionais, sobretudo compradas em São Paulo, produzindo, portanto, os equipamentos, artefatos eletroeletrônicos, que a essa altura já motocicletas e bicicletas, de uma forma com bastante qualidade. Mas, no final da década, no início da década de 90, nós tivemos a abertura econômica do país para o comércio internacional e, nessa condição, o polo industrial de Manaus, já robusto a essa altura, já extremamente relevante do ponto de vista econômico, ele sofreu um abalo muito grande e porque ele teve que se adaptar a uma concorrência internacional. Por isso é que eu sou advogado da tese de que nós temos que encontrar medidas alternativas que nos façam continuar com Zona Franca ou com as benesses da Zona Franca, até o ponto em que elas, pela imposição do próprio desenvolvimento capitalista, terão que desaparecer, sem nos deixar amputados de um dos membros. Nós continuaremos caminhando com nossos próprios pés se encontrarmos esse modelo alternativo e paralelo até certo ponto, até certa estação da nossa viagem para a Zona Franca de Manaus. Cheguei em Manaus no final da década de 60, ano de 69. E a essa época eu era um jovem adolescente, sonhador, e a Zona Franca estava iniciando os seus primeiros anos. Manaus era, portanto, um burburinho de turistas e de novidades que vinham do exterior, como, sobretudo, aparelhos eletroeletrônicos. Mas Manaus, naquela época, que tinha a tal da Zona Franca, né? Que você comprava calça ali, né? Comprava eletroeletrônico muito mais barato, né? Mas não tinha pão. O pão era uma dificuldade, né? O nosso café da manhã, por exemplo, lá no Centro de Instituição da Guerra na Selva, eu já era oficial, era tenente, era um biscoitão. A gente chamava um biscoitão grande. Então, eu acho que isso aí resume o que eu vi a primeira vez que cheguei a Manaus, em 1971, e o que tenho visto ao longo dos anos. O que eu me lembro nesse processo é de Manaus, uma cidade muito pequena.
é uma cidade praticamente interiorana e, com o passar dos anos, uma cidade que vem ganhando dinâmica, vem ganhando tamanho, vem ganhando escala, né? E, de repente, quando eu saio de Manaus, moro praticamente 10 anos fora, que eu retorno para a cidade, eu vejo uma cidade completamente mudada, completamente diferente, né? E a partir disso, ela se tornando um centro de atenção, né? Que muitas vezes era até difícil de acreditar que aquilo estava acontecendo, mas na verdade estava acontecendo como está acontecendo. Ela se tornando uma cidade de economia forte, de referência nacional, de referência mundial, com um modelo único de desenvolvimento, que é o Polo Industrial de Manaus, a Zona Franca de Manaus. Manaus, em 1980, quando eu cheguei aqui pela primeira vez, era uma. Hoje, em 2010, é outra. Era melhor naquela época, era melhor hoje. É difícil dizer, era muito diferente. Havia mais verde. Hoje a cidade impressiona pela falta de calçadas e, sobretudo, de uma arborização. É uma característica que Manaus poderia recuperar. No dia presente, nós temos novidades bastante intensas. O Estado do Amazonas criou um aparato de ciência e tecnologia bastante significativo, políticas muito claras a respeito, e isso é a novidade que nós temos na região. Mas eu diria que há condições para que nós façamos alguma coisa de desejável. A primeira delas é ampliar tanto quanto possível o debate. É não eliminar o debate e não negar ouvidos àquelas populações até hoje marginalizadas e aqueles segmentos sociais que são tão interessados no futuro quanto qualquer um de nós. Então, essa é a primeira condição. A segunda condição é reconhecer na Amazônia um imenso potencial que precisa ser explorado. E aí eu já estou falando do estímulo à pesquisa, eu estou falando da quebra das barreiras e dos entraves que se colocam à pesquisa científica. Não digo que nós devamos competir com as árvores na sua capacidade de transformar energia solar em energia química. Nós poderíamos, pelo menos, tentar imitá-las um pouco. Não quero dizer que nós devamos imitar as tartarugas para revolucionar o nosso sistema de comunicação, mas observar que as tartarugas, para desovar, chegam à praia todas juntas, revela que elas têm um sistema de comunicação que a Nokia ainda não conseguiu decifrar. O Centro de Biotecnologia foi uma iniciativa estratégica, formulada ainda no final da década de 90, que tinha exatamente por propósito você procurar caminhos econômicos que fossem menos dependentes dos incentivos fiscais do polo e que fosse mais associado à riqueza da nossa floresta. A ideia é que a presença da biodiversidade da Amazônia, nela nós teríamos muitos elementos, muitas manifestações que poderiam ser transformados em produtos, poderiam ser transformados, portanto, em dinâmicas econômicas.
nós poderíamos dizer que Manaus passou a ser o polo dinâmico, o centro dinâmico desse modelo chamado Zona Franca de Manaus. O polo industrial de Manaus é, portanto, um nome virtual que passou-se a ser chamado para esse aglomerado de indústrias que nós temos localizado dentro de Manaus. A questão também de toda a cadeia produtiva que se formou ao redor dela. E também toda a questão logística, ou seja, começou a se criar uma sinergia muito grande entre as empresas do polo industrial e também do próprio setor Duas Rodas. Então, esses atrativos também são importantes, principalmente que você pode instalar uma empresa hoje e questão de alguns meses já operar. Isso só foi possível, lógico, com o desenvolvimento ao longo desse tempo, né? Que não só o incentivo fiscal trouxe, mas também a questão do desenvolvimento, a tecnologia específica do setor. Outros atrativos vieram, né? Por exemplo, a questão da própria mão de obra, que acabou sendo muito eficiente para o polo. A Honda é a principal responsável pelo meu crescimento profissional. Pelo meu aprendizado, pela minha vida social, enfim, a Honda é tudo para mim. Bom, aos 10 anos, eu lembro que eu já tinha que ir para a roça, né, ajudar meus pais no plantio da mandioca, na fabricação da farinha, na retirada de lenha, né, porque nós não tínhamos fogão a gás. E trabalhei durante uns 3 anos como comandante e maquinista de barco do meu tio. E esse barco, então, era uma espécie de táxi fluvial. E nós fazíamos frete para as cidades vizinhas de Parintins, de São Sebastião, Itapiranga, Silves, Itacoatiara. E eu tinha a missão de ser o maquinista desse barco, né? Então, é uma coisa que eu sempre lembro também com muito carinho. Eu acho que foi daí que nasceu essa vontade pela mecânica e acabou, quando fui para Manaus, foi uma coisa que me motivou a trabalhar dentro de uma fábrica. E a minha missão era manter as ferramentas limpas, arrumadas, organizadas e cuidar também da limpeza do chão, né? Tinha que passar pano no chão pelo menos 2 vezes todos os dias, para que não tivesse poeira e nós pudéssemos fazer os reparos dos motores sem problema. Temos a maior estação de tratamento de efluentes da América Latina. Nessa estação de tratamento de efluente, nós tratamos o efluente que vem da área industrial e a parte biológica, né? E essa água, depois de tratada totalmente dentro dos padrões, parte dessa água retorna para os processos industriais, uma outra parte nós devolvemos à natureza e ainda uma outra parte nós aproveitamos para a irrigação da área verde da fábrica. É muito moderno uma empresa hoje, né, trabalhar na questão socioambiental. Então isso aí, eu acho que o próprio consumidor tem dado assim uma importância bastante grande àquelas instituições que prezam muito por esse tipo de investimento, né? E com isso, algumas empresas de ponta no distrito realmente têm essa visão e nesse rol, nessas vastas, grandes possibilidades de apoio a projetos socioambientais, o INPA tem aproveitado vários deles, né? A Moto Honda, que é uma grande empresa do Polo Duas Rodas, uma das maiores empresas do distrito, né? Ganhou recentemente até um prêmio de grandes investimentos, né? E grandes rendimentos também. É uma das empresas que tem nos apoiado. Um dos projetos que nós temos é o Circuito da Ciência, completou 10 anos, com o apoio tanto da Petrobras como da Moto Honda. E é um projeto fantástico, que a cada mês, cerca de 500 pessoas se deslocam aqui para o Bosque da Ciência ou para o Jardim Botânico, né? E vão entender um pouquinho mais de meio ambiente, de flora, de fauna, de doenças tropicais, de alimentação, enfim, todo esse conjunto de informações que o INPA tem, transformado de uma forma lúdica, né, de uma forma gostosa de entender, com brincadeiras, com passeios, né? Mas certamente no final do dia, essas pessoas que participam do projeto retornam para suas casas com outro conhecimento, uma outra visão. E o INPA está aberto, né? As empresas, nós temos feito
centenas de palestras nas várias empresas e instituições, tanto do distrito como fora do distrito, mas que também operam em Manaus, nos mais diferentes ramos de atividade, de maneira que todos cada vez mais fiquem cada vez mais conscientes da importância de onde nós estamos, que estratégia usar para valorizar cada vez mais um ambiente como esse e realmente ver que nós estamos num lugar maravilhoso e que isso vale a pena ser valorizado, que vale a pena ser preservado, para que nós tenhamos cada vez mais pessoas do mundo inteiro que gostem de vir, que visitem a área e que tenham realmente uma visão bastante importante do que a Amazônia representa para o bem-estar do mundo. Então a ideia de se pesquisar o modelo econômico, né, o Polo Industrial de Manaus, surgiu quando o professor José Alberto Machado procurou o Instituto Piatã, perguntando sobre a possibilidade de nós desenvolvermos algum estudo onde pudesse ser feita uma relação, pudesse ser analisada a relação entre a presença do Polo Industrial de Manaus, da Zona Franca de Manaus, e o nível de desmatamento. Nós tivemos também o apoio das instituições de representação empresarial, como o Centro da Indústria do Estado do Amazonas, a Federação das Indústrias, os sindicatos ligados aos produtores de eletroeletrônico, de termoplástico. Foram instituições que deram apoio, sobretudo, na divulgação, oportunidade em que patrocinaram o envio de uma versão do estudo para todos os congressistas brasileiros, a fim de que, nessas discussões da reforma tributária, os congressistas pudessem perceber que os incentivos do Polo Industrial de Manaus não têm efeito meramente econômico, mas têm um efeito ambiental muito significativo e que a supressão, a diminuição desses incentivos traz como preço, como custo, certamente, uma ampliação do desmatamento da Amazônia. Tínhamos que fazer um trabalho que fosse isento inicialmente de qualquer tendência. É um trabalho científico, né? E como trabalho científico, opiniões pessoais não têm nenhum valor. O que precisa acontecer é termos, sim, métodos apropriados para poder desenvolver o trabalho científico, né? Então, nós conseguimos fazer essa reunião, essas linhas de raciocínio diferenciadas, né? Porém, bem direcionadas para o objetivo. O segundo desafio que a gente teve foi a organização de dados, né? Essa é uma outra questão importante. Nós acabamos, não de descobrir a pólvora, mas confirmando e verificando a necessidade maior ainda de monitorarmos em termos quantitativos, e isso representa nós construirmos bases de dados que possam avaliar melhor os resultados, possam fazer os ajustes melhores dos resultados obtidos no trabalho. Cada emprego que nós geramos na indústria, tenho certeza que preservamos o corte, a devastação de milhares de árvores e a floresta. Está bem claro que o modelo da Zona Franca trouxe vários benefícios. Inclusive a preservação. Outra coisa clara que nós vemos é que as indústrias que estão aqui alocadas
elas têm um impacto ambiental bem reduzido. E nisso a nossa empresa trabalha bastante sério, né, em preservar o ambiente, seja através de tratamento de efluentes, designação correta de todos os descartes industriais que nós temos, até tratamento do ar que é usado na cabine de pintura. Em 1998, nós desenvolvemos uma nova tecnologia através de uma embalagem metálica e passamos a deixar de utilizar madeira e utilizarmos essa embalagem metálica. Nós chegamos à conclusão que o Polo Industrial de Manaus, ele é responsável, no mínimo, por 77% da preservação que o Amazonas tem. Portanto, não há dúvida para nós de que um verdadeiro mecanismo que tem ajudado a proteger o ambiente no estado do Amazonas é o Polo Industrial de Manaus. Pode ser que tenha uma série de políticas públicas, estaduais e federais, que tenham algum efeito em termos de preservação, mas para nós está claro que, na nossa análise, nós testamos todos os tipos de variáveis. Nós, os que forem examinar o trabalho, vão verificar que nós, primeiro, fizemos uma modelagem que nos permitisse identificar que fatores poderiam ser considerados relevantes para o baixo desmatamento. E para isso nós fizemos uma análise em toda a Amazônia Legal. Em seguida, somente com esses fatores, é que nós nos aproximamos do polo de Manaus, da cidade de Manaus e do estado do Amazonas, para verificar como essas variáveis, como esses fatores se comportavam aqui. E nessa modelagem do estado do Amazonas, nós percebemos a existência de uma variável que não existia em nenhuma outra parte, que era uma variável que nós chamamos de efeito PIN, que nós introduzimos, então, para poder justificar os modelos que nós estávamos criando. Se todas essas medidas, se todos esses mecanismos que nós temos, que a inteligência humana tem criado, não servem à maioria da população, não servem a cada indivíduo no local em que está esse indivíduo, certamente nós temos críticas a fazer, né? Porque ciência nenhuma, tecnologia nenhuma serve senão para jogar no lixo se ela não melhora as condições de vida da sociedade humana. Eu trabalho na Moto Honda da Amazônia há 30 anos, né? A maior fábrica de motocicleta do mundo. Na área de ferramentaria. E nessa área trabalhei exatamente 29 anos e meio. E fiz muitas atividades, né? Eu iniciei como torneiro mecânico, fui fresador, ferramenteiro, trabalhei na área de projeto de ferramentas. E, dando sequência à carreira, eu me tornei chefe, supervisor e, por fim, gerente da área de ferramentaria. Eu fiz o ensino fundamental todo em escola pública, né? E aos 14 anos de idade eu entrei no Senai, né? No Senai entrei para fazer um curso que na época chamava-se Mecânica Geral, um curso de 2 anos, né? E era realizado em período integral. Nós tínhamos um período o curso profissionalizante e no outro período o curso de matérias gerais, cultura geral. Isso foi por 2 anos, né? Após o Senai, eu entrei na escola técnica, fiz o curso de técnico de mecânica e finalmente eu me formei em administração de empresas, né? O Polo Industrial de Manaus possui benefícios em impostos. Isso possibilita que nós estejamos perto do nosso cliente e, ao mesmo tempo, sejamos competitivos a nível de custo. A nossa empresa hoje possui 1.100 funcionários, trabalhando em 3 turnos, 6 dias por semana. O meu primeiro emprego foi no distrito. Comecei na área de produção como auxiliar de montagem. Aí em seguida eu fui promovida para calibragem. Quando você entra no portão daquela empresa, você tem que esquecer seus problemas, pensar ali naquele momento. Passa mais tempo no distrito, dentro de uma fábrica, que próprio em casa. Foi trabalhando no distrito que nós viemos a nos conhecer.
para que hoje nós tenhamos o que temos, tudo que construímos juntos, a nossa família, nossos bens, tudo que a gente tem foi através realmente do distrito. Meu trabalho, para mim, ele é muito importante, porque é através dele que eu tenho essa estrutura financeira, né? Os bens materiais que hoje eu tenho, tudo é fruto do meu trabalho. O trabalho é importante porque é do trabalho que a gente tira o sustento. Não só nós, mas todas as famílias que, para sobreviver, precisam do trabalho. Essa missão de fazer com que mais pessoas venham conhecer o que é o polo industrial é de extrema importância. E eu acredito que ainda estamos longe, né, de fazer com que o polo seja de fato conhecido como ela realmente é, e sua importância, mas eu tenho certeza que quanto mais pessoas puderem conhecer e mais pessoas transmitirem essa importância, muita coisa talvez mude, principalmente para o futuro, que eu acho muito importante. Ao lado da grandeza, da pujança das florestas, dos seus rios, existe o povo que precisa sobreviver com dignidade, sobreviver com honradez, com qualidade de vida, que permita ele usufruir das mesmas benesses que a sociedade avançada possui, né? Nós precisamos pensar em plantar mais florestas, para que nós possamos utilizar mais esses recursos que nós temos e agregar o valor da plantação dessas florestas. O couro de peixe, a indústria de cosméticos, a indústria do turismo. Não tem por que destruir a Zona Franca, porque a Zona Franca, bem ou mal, é o de que nós dispomos. A partir dela, sim, é que nós devemos buscar um novo modelo. E esse modelo pode ser o desenvolvimento com o aproveitamento dos produtos que a região nos oferece abundantemente e para os quais, raramente, nós temos olhos. A natureza oferece muita coisa boa. Nós que não sabemos aproveitar e cuidar delas. Nós herdamos o conhecimento que veio dos nossos pais, né? A associação ela foi pensada, né, entre a Regina e a Bárbara, porque aqui a gente não tinha opção. Aí foi que elas pensaram em fundar essa associação, aí de primeira elas convidaram 20 sócias, que são as sócias fundadoras, né? Inclusive eu sou uma delas. Nós temos o cumaru, que também vem da comunidade a semente e é extraída aqui na cidade, o menino extrai. A andiroba já são os comunitários que extraem, já manda só o óleo para nós, né? A copaíba também vem do interior, já o óleo tirado, que antes eles cortavam árvores, hoje eles já aprenderam, eles furam com trado para tirar o óleo. Na hora que esse produto chegar no mercado europeu ou no mercado da América do Norte, o que vai acontecer é que ele vai ter uma diferenciação do estilo, esse produto ajuda a preservar a floresta amazônica. Então aquilo agrega um valor, correto? Que nenhum outro lugar do mundo vai ter. E essa agregação de valor é transferida para toda a cadeia, chegando até no fim dela, que é o produtor final, que são as comunidades que estão aqui.
Nós somos apaixonados pela região. Não é só o conhecimento científico, não é só a competência na gestão, não é só a nossa visão mais global daquilo que precisamos. Mas há uma coisa que ninguém tem fora daqui, que é o amor pela Amazônia. Um amor que é muito mais do que simplesmente o fato de ter nascido aqui. É um amor que permite com que, ao chegarmos a uma floresta, nós nos sintamos parte integrante dela. Nós sintamos os seus sons, os seus cheiros, a manifestação dos entes míticos que habitam essa intimidade e que para nós tem um grande valor. Então, por isso, essa paixão, esse amor, esse sentimento pela Amazônia, dificilmente qualquer militante, qualquer defensor de qualquer parte do mundo vai ter, porque nós não militamos em favor dela, nós somos ela, nós nos sentimos como parte dela e por isso sentimos que ao defendê-la, ao tratá-la, nós estamos tratando a nossa própria vida, da nossa própria existência como ser. Por isso, nós imaginamos de que para além de toda a eventual aparato científico, gerencial, de conhecimento que nós tenhamos, nós temos isso, que eu duvido que seja encontrado em alguém que não nasceu ou que não viveu aqui, porque nós temos muitas pessoas que se mudaram para cá e foram também contaminados por esse amor a essa grande região, a essa bela região que está presente nos nossos sonhos, no nosso sentimento, nas nossas formulações, nos nossos escritos, nas nossas poesias, em tudo que sai de nós como seres humanos que aqui vivemos e aqui temos nossas raízes.